Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga culto de ensino, domingo, 9 horas da manhã. Muita coisa, né? Aleluia. Isso é muito facinho, logo no começo da palavra de Deus. Capítulo 12 de Êxodo, capítulo 12, versículo 21. Se diz a palavra de Deus: então Moisés chamou todos os anciãos de Israel e disse: escolhei e tomai um cordeiro segundo as vossas famílias e matai a Páscoa. E tomareis um molho de isopo e o molhareis no sangue que está na bacia e passareis na verga e nas duas ombreiras da porta com o sangue que está na bacia. E nenhum de vós sairá pela porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. E quando ele viu o sangue na verga e nas duas ombreiras, o Senhor passará sobre a porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para os ferir. E observareis isto por ordenança para você e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá quando estiveres na terra que o Senhor vos dará, segundo o que ele prometeu, que guardareis este culto. E acontecerá quando vossos filhos vos disserem: o que quereis dizer com este culto? Que direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. E o povo curvou a cabeça e adorou ao Senhor. Agora falar do Novo Testamento. Está aqui a Páscoa sendo instituída no Antigo Testamento. Agora o que fala o Novo Testamento? Lá em Mateus, capítulo 26. Evangelista Mateus, capítulo 26. Versículo 17. Evangelho de Mateus 26. Todos vocês que estão nos visitando, sejam bem-vindos, tá? Em nome de Jesus, o Papai do Céu possa estar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. É uma alegria, um prazer receber vocês nessa noite, tá? Em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 17, fala o seguinte: no primeiro dia da festa dos pães ázimos, os discípulos vieram até Jesus dizendo: não te queres que preparemos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a tal homem, diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Vai para o versículo 26, um pouquinho na frente, versículo 26. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice, deu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todo, pois este é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas eu vos digo que daqui em diante não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o beber novo convosco no reino de meu Pai. Somente até aí. Pai, eu quero mais uma vez te agradecer por estar na tua presença, por estar na tua casa, pela tua igreja, pelo teu povo, ó Pai, que está presente. Eu te peço, Senhor, continue falando conosco nesse momento da palavra. O Senhor já falou conosco, ó Pai, no momento dos louvores, sentimos a tua presença, sentimos, ó Pai, a tua glória entre nós. Agora, Deus, por misericórdia, usa a minha vida para estar, ó Pai, ministrando, ó Pai, o teu povo, e que a semente que vai ser lançada venha encontrar, ó Pai, uma terra fértil, para que essa semente venha germinar e venha dar muitos frutos, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, é oportuno a gente falar sobre Páscoa, a gente trazer um entendimento, um esclarecimento para a igreja também sobre o que é a Páscoa. Tem muitas coisas desvirtuadas neste mundo, muita gente não sabe o verdadeiro significado da Páscoa, acha que é coelhinho, alguns acham
apresse o verdadeiro significado da Páscoa. Como lemos lá em Êxodo, capítulo 12, ali foi instituída a Páscoa. Mas voltando ali um pouquinho, vamos lembrar ali Moisés sendo enviado por Deus lá na terra do Egito para libertar o povo hebreu, que estava escravo no Egito, 430 anos, mais ou menos, que o povo de Deus, o povo hebreu, estava escravo no Egito. Então Moisés é enviado ao Egito ali para libertar o povo de Deus. Você conhece muito bem a história. Deus então envia 10 pragas ali sobre o Egito, porque Faraó não queria libertar o povo, não queria perder aquela mão de obra ali que ele tinha barato, que fazia construções, que trabalhava de graça para ele ali. Faraó não queria então libertar o povo. Deus então envia as 10 pragas ali sobre o Egito, né? Então a última praga que Deus envia sobre o Egito era a praga da morte de todos os primogênitos, né? O primeiro filho. Essa foi a última praga. Agora lembra que o povo de Israel também se encontrava na terra do Egito. O povo de Israel também estava sujeito, né, às pragas, à morte dos primogênitos ali na terra do Egito. Então, para a proteção dos israelitas, para a proteção do povo de Deus, Deus instituiu um método pelo qual eles estariam livres da morte, pelo qual a morte não iria alcançar os primogênitos deles, não iria alcançar a família deles. Qual era o método então? O que Deus mandou eles fazer? Cada família deveria matar um cordeiro sem defeito físico. Fala comigo, cordeiro sem defeito físico. Fala igual o crente, agora fala cordeiro sem defeito físico. Guarda isso daí, querido. Então toda a família do povo hebreu, eles tinham que matar um cordeiro sem defeito físico. E eles deveriam fazer o que depois? Depois de matar, o sangue que ficasse naquela bacia onde eles mataram o cordeiro, eles iam pegar um feixe de ramo, molhar aquele feixe de ramo naquele sangue que estava na bacia, eles iriam passar nos umbrais da porta, em cima e também no lado, no alto e também no lado das portas, né? A carne do cordeiro deveria ser assada na brasa e comida por inteiro, não poderia sobrar nada do cordeiro, tinha que ser devorado tudo, tinha que ser comido tudo. Se a família fosse uma família muito pequena, né, não desse para comer todo o cordeiro ali, era para chamar um vizinho, era para chamar um amigo, ter aquele momento de comunhão e juntos ali eles comerem todo o cordeiro, repartindo um com os outros. E assim, quando o anjo da morte passasse sobre o Egito para matar todos os primogênitos que estavam sobre o Egito, quando eles se deparassem com o sangue que estava nos umbrais das portas, no alto da porta e nos lados da porta, o anjo da morte ele passaria adiante, ele passaria por cima daquela casa, ele não entraria naquela casa, ele não mataria o primogênito daquela casa. O sangue do cordeiro os livraria da morte. Fala comigo, o sangue do cordeiro os livraria da morte. E assim então foi feito, né? À meia-noite o anjo da morte passou sobre toda a terra do Egito, e aqueles que estavam com sangue nas portas, nos umbrais, o anjo da morte ele passou por cima, ele não entrou naquela casa, ele não entrou naquela residência. Quem creu na palavra de Deus, quem acreditou na palavra de Deus, através do profeta Moisés, através do servo Moisés, salvou o seu filho primogênito da morte, que assolou toda a terra do Egito, trouxe ali uma devastação sobre toda a terra do Egito. Somente aqueles que creram na palavra de Deus, somente aqueles que creem em Jesus, podem salvar as suas vidas, podem salvar
método de salvação pareça loucura, mas é preciso ter fé, é preciso acreditar em Jesus Cristo e na sua palavra. Então lá no versículo 25 do capítulo 12, ali nós temos a instituição da Páscoa, nós temos a criação da Páscoa. Versículo 25 do capítulo 12 de Êxodo fala o seguinte: e quando estiverem morando na terra que o Senhor vai dar a vocês, que seria a terra de Canaã, como prometeu, continuem fazendo este culto, continuem fazendo esta comemoração. E quando seus filhos perguntarem: que comemoração é essa? Que culto é esse? Vocês irão dizer: é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Isso faz lembrar que o Senhor passou por cima das casas dos israelitas no Egito. Foi quando ele fez destruição na casa dos egípcios, mas não tocou na casa do povo de Deus. Amém ou amém, querido? Israel, então, ele foi liberto da escravidão. Depois da 10ª praga, depois, então, que Deus assolou a terra do Egito ali, Israel então foi livre. Faraó, então, libertou o povo, falou: pode ir embora, pega todo o seu povo aí, pode ir embora, pode adorar ao Senhor. Israel, então, ele foi liberto da escravidão por causa do sangue do cordeiro que foi passado nas portas, foi passado nos umbrais. Ali não houve morte ali no povo hebreu, porque eles acreditaram na palavra de Deus. Tem que acreditar na palavra de Deus. Fala com o seu irmão aí: tem que acreditar na palavra de Deus. Se não acreditar, tem morte. Foi isso que aconteceu. Quem acreditou se salvou, quem não acreditou, o filho primogênito morreu. Israel então foi liberto da escravidão. Israel foi liberto então das correntes que os prendiam. Israel foi liberto do chicote. A escravidão tinha chicote que assolava eles ali. Foi liberto dos soldados do Egito que humilhavam eles. Israel foi liberto então de Faraó. Deus libertou a nação de Israel, enviando o libertador Moisés ao Egito. Você está entendendo até aqui? Amém ou amém? Essa é a Páscoa então instituída no Antigo Testamento. Os judeus até hoje comemoram essa Páscoa, essa libertação lá do Egito. Até hoje os judeus que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, eles comemoram essa Páscoa, essa libertação da escravidão do Egito. Agora, milhares e milhares de anos se passaram, milhares e milhares de anos depois, desde a libertação do Egito, a humanidade continua escrava. Continua. A humanidade permanece escrava. Agora não mais de Faraó, mas agora está escrava do pecado. Milhares e milhares de anos depois, a humanidade continua escravo do pecado. A humanidade continua mergulhada no lamaçal de pecado. A humanidade continua presa em correntes, em cadeias, por Satanás. Agora não mais por Faraó, agora por Satanás. Agora ela está escrava não mais no Egito, mas agora está escrava do pecado. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34 diz: todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então, quando a humanidade pratica o pecado, ela se torna escrava do pecado. Milhares de anos depois, a humanidade continua escrava do pecado. Assim como foi no Egito, Deus, ele vê o sofrimento da humanidade. Deus, então, ele envia um libertador. Lá no Egito, ele enviou Moisés. E agora, no Novo Testamento, ele envia Jesus Cristo, o nosso libertador. Meu amém, querido? Assim como foi no Egito, que Deus olha para o seu povo e vê o povo sofrendo lá no Egito, escravo de Faraó, o povo lá não podendo adorar, recebendo chicotada, o povo não podendo fazer aquilo que ele quer, porque eles queriam, porque eram escravos do Egito. Deus envia Moisés como libertador. Agora no Novo
escravo, porque o escravo, ele não tem vontade própria. Ele faz aquilo que o seu Senhor manda. Escravidão é isso. A pessoa quer parar de pecar, mas não consegue. Quer parar de ver pornografia, mas não consegue. Quer parar de adulterar, mas não consegue. É escravo. Quer parar de beber, quer parar de fumar, quer parar de pecar, mas não consegue, porque é escravo. O escravo não tem vontade própria. O seu Senhor que manda. Ele está com chicote na mão. Ele está chicoteando. Você vai fazer aquilo que eu quero. Você sabe muitas vezes que é errado. Você sabe muitas vezes que o caminho que você está traçando é um caminho de morte, mas você não consegue se livrar desse pecado porque você ainda é escravo. Deus, então, olhando para a humanidade, Ele vendo a humanidade aflita, Ele vendo a humanidade sofrendo por causa do pecado, Ele envia Jesus para libertar a humanidade do pecado. Assim, é exemplo de Moisés, que foi enviado aos hebreus. Jesus então foi enviado para libertar a humanidade da escravidão. Jesus é o nosso libertador. Meu amém. Levante as duas mãos dos céus e declara: Jesus é o meu libertador. Fala: Jesus é o nosso libertador. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Jesus é o nosso libertador. Evangelho de João 1:29 fala o seguinte: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O evangelista João, ele olha para Jesus e ele declara isso: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que o evangelista João ele está fazendo? Ele está fazendo um paralelo, identificando Jesus como aquele Cordeiro pascal lá do Antigo Testamento. Aquele Cordeiro sem defeito algum, sem defeito físico algum. Ele está olhando para Jesus agora, ele está comparando, identificando Jesus com esse Cordeiro do Antigo Testamento que foi morto e para trazer libertação lá para aquele povo do Antigo Testamento. Agora o evangelista João está olhando para Jesus e está falando: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O evangelista João está olhando para Jesus e está falando: o sangue de Jesus nos traz salvação. O sangue de Jesus nos traz vida e vida em abundância. Ele está olhando para Jesus e está identificando Jesus com aquele Cordeiro pascal, porque através do sangue de Jesus nós temos vida, nós temos perdão de pecado, nós temos libertação, nós temos salvação, nós temos vida eterna, nós passamos da morte para a vida através do sangue de Jesus derramado naquela cruz. Ele é Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? A palavra de Deus fala lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, que toda a humanidade pecou. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Presta atenção. Jesus é este Cordeiro de Deus que foi morto. Jesus, ele derramou o seu sangue na cruz para salvar toda a humanidade da morte. Porque toda a humanidade pecou. Toda a humanidade estava vivendo em pecado. E o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus fala isso. Mas todos aqueles que acreditar, têm que acreditar que Jesus é o Filho de Deus, tem que aceitar o sacrifício de Jesus ali na cruz. Aqueles que aceitarem o sacrifício de Jesus não irão perecer, mas serão salvos por Jesus Cristo. Tem que acreditar em Jesus Cristo, tem que acreditar na palavra de Deus. Lá no Egito, aqueles que acreditam
Jesus é a nossa Páscoa. Fala mais forte, Jesus é a nossa Páscoa. Aí o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, conforme nós lemos, é narrada a celebração da última Páscoa em que Jesus participou com seus discípulos. E no versículo 26 está a instituição da Páscoa do Senhor Jesus Cristo. Ele oferece a sua vida, simbolicamente representada ali pelo pão. O pão ali é a sua carne, é paralelo com a carne do cordeiro. Lembra lá do cordeiro, que tinha que ser comida toda a carne do cordeiro? Jesus agora, simbolicamente, ele está na última Páscoa ali, sentado com seus discípulos. Ele pega o pão e fala: este é o meu corpo, que é dado por vós. Coma dele todo. Aí reparte o pão com os discípulos. Depois ele pega o cálice, ele pega o vinho, que simbolizava o seu sangue, o sangue do cordeiro pascual. Lembra lá que aquele sangue era passado nos umbrais, era passado nas portas lá. É agora Jesus está instituindo a Páscoa dele, a Páscoa do Senhor Jesus Cristo. Ele fala: e este é o meu sangue, é o sangue de Jesus, que é derramado por vós na cruz do Calvário para todos os pecadores, para livrar todos os pecadores da morte. Jesus agora está ali instituindo a Páscoa dele. Então são duas comemorações: a Páscoa dos hebreus, a Páscoa dos judeus e a Páscoa de Jesus Cristo. Conforme eu falei, alguns judeus ainda não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, então eles comemoram essa Páscoa dos hebreus, da libertação do Egito. Nós hoje comemoramos a Páscoa de Jesus Cristo, o sangue dele derramado naquela cruz, o corpo dele sendo entregue ali, ele se oferecendo, esse cordeiro de Deus, se oferecendo para trazer salvação, para trazer libertação para as nossas vidas. Amém ou não, amém, querido? Você está entendendo aí? Amém ou não, amém? Então a Páscoa, entenda isso, ela tem duas definições. É uma festa religiosa em que os judeus comemoram então a libertação da escravidão do Egito sob o comando de Moisés, e uma festa religiosa em que nós, cristãos, comemoramos a ressurreição de Cristo Jesus. A palavra Páscoa, ela vem do hebraico, que significa passagem. O anjo da morte lá no Egito, ele passou por cima das casas, ele não entrou nas casas. Então Páscoa, o significado dela é passagem. O anjo da morte passou por cima, não entrou na casa dos hebreus e preservou a vida dos filhos dos israelitas, do povo hebreu. E dentro desse contexto espiritual do que Jesus fez, a Páscoa significa passagem da morte para a vida, passagem de Jesus para nos salvar, passagem da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo Jesus, passagem para uma nova vida em Cristo Jesus, passagem para um novo céu e para uma nova terra. Nós estamos encaminhada para Jerusalém, a Jerusalém celestial, a Canaã celestial. Agora não somos mais escravos do pecado. Jesus nos libertou, ele fez essa passagem da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. Agora nós estamos encaminhados para Canaã celestial, para a nova Jerusalém. Nós somos livres do pecado. Jesus é a nossa Páscoa. Amém, aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Este é o verdadeiro significado da Páscoa. E nós precisamos enfatizar, falar isso, porque nós estamos vendo o mundo criando as suas próprias Páscoas. O que estamos vendo por aí é a criação de uma Páscoa criminosamente inventada para nos
ninguém se arrepender. Uma Páscoa que não precisa lembrar do sacrifício de Jesus e não precisa lembrar que Ele é o terceiro dia que ressuscitou, que Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância, que Jesus morreu para os nossos pecados, que nós éramos escravos do vício, que nós éramos escravos da pornografia, do adultério, da violência, e Jesus veio e nos libertou das correntes do inferno. Mas o que parece é que ninguém precisa de salvação. Parece que está tudo muito jóia. Ou você tem visto aí propaganda na televisão falando que o mundo precisa de salvação. Você tem visto propaganda sobre a Páscoa na televisão que fala que o mundo precisa de Jesus, que precisa de um Salvador. Então o que o mundo tem feito é desviado a nossa atenção. Comemorar a Páscoa significa entender que no centro da ressurreição está a cruz de Cristo, está o sacrifício de Jesus. Pastor, é proibido comer chocolate? Não, pode comer chocolate. Mas não esqueça o significado verdadeiro da Páscoa. Senta com seus filhos à mesa e explica. Antes de você dar o ovinho de Páscoa para ele lá, fala para ele: olha, filhinho, mamãe, papai está dando esse negócio, mas coelho não coloca ovo não, tá? O dia que você vê coelho colocando ovo, ora porque é demônio. E muito menos de chocolate. Mas explica para ele qual o significado verdadeiro. Lá no seu trabalho, a oportunidade que você tiver na sua família, explica. A Páscoa tem a ver com cruz, a Páscoa tem a ver com o sacrifício de Jesus, com a ressurreição de Jesus. Significa festejar a nova vida livre do pecado, que o sacrifício de Jesus nos garante. Isso é a Páscoa. Nós somos livres do pecado. É a festa da libertação. Jesus me libertou. Eu sou livre do pecado. O pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu posso dizer não para a pornografia. Eu posso dizer não para o adultério. Eu posso dizer não para a mentira. Eu posso dizer não para o vício. Porque agora eu sou livre. Basta! Vamos, Senhor, de verdade. Somos livres do pecado. Por isso que eu quero relembrar com você qual é a razão de celebrarmos a Páscoa cristã. Família, pode preparar o vídeo. Evangelho de Mateus, capítulo 27, abre comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 32. Acharam aí, amém? Amém. Mas depois de eu ressuscitar, errado aqui, eu queria, então no 26, 27, 32. E saindo, eles encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a levar a sua cruz. E eles, chegando a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, eles deram-lhe para beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E eles o crucificaram, repartiram as suas vestes, lançando a sorte para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo profeta: eles repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram a sorte. E sentando-se, o guardavam ali, e puseram-lhe por cima da cabeça a sua acusação escrita: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Capítulo 28, para frente aí, de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 1. No fim do Shabat, quando começou a amanhecer, o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto,
pois o anjo do Senhor descera do céu, e chegando remover a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. Seu semblante era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas tremeram de medo por causa dele e ficaram como homens mortos. E o anjo, respondendo, disse às mulheres: não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ressuscitou. Fala comigo, ele não está aqui, ele ressuscitou. Mais uma vez, ele não está aqui, Jesus ressuscitou.